série, um momento que nós estamos falando esses 2 últimos meses sobre uma palavra muito difícil de entender, muito a princípio instigante, mas há 2 meses nós já estamos falando sobre isso. Se você não tem vindo, é a primeira vez que você vem aqui, vai lá no nosso site, lá você vai poder fazer 2 coisas: ouvir todas as nossas mensagens, além disso, se inscrever para receber a nossa newsletter, nosso boletim online, que vai para a sua caixa de e-mail toda quinta-feira. Então, nós estamos falando sobre algo chamado cristofobia. Todo mundo tem fobia de alguma coisa, né, nesses dias. E uma das coisas que nós temos compartilhado agora, nesse mês de junho e julho, é sobre esse medo de se relacionar com Deus. No mês de junho, nós falamos muito sobre isso. Pessoas que têm medo de assumir uma experiência com Deus, de assumir um relacionamento com Deus. E agora, nesse mês de julho, nós vamos falar sobre os benefícios de se viver uma experiência com Deus. E eu quero te pedir algo muito importante, né? Nós temos uma geração extremamente conectada na internet, no WhatsApp, no telefone, né, em tudo. Então eu quero pedir para você se conectar com o que Deus vai falar aqui nesse momento, né? Tenho certeza que nos próximos 40 minutos recados podem esperar, amigos podem esperar, coisas que, né, podem estar sendo aparentemente importantes podem esperar. Então deixa o teu celular de lado e vamos conectar naquilo que Deus tem para falar para a gente. E eu queria convidar você a parar para pensar em um dos benefícios, né, de buscar a Deus, de ter uma experiência com Deus. Nós temos, todas as terças-feiras, nós temos falado sobre isso, sobre a importância de se buscar o Espírito Santo. E um dos benefícios de se ter um relacionamento com Deus, de não ter medo, não ter fobia de se relacionar com Deus, é você ter na sua vida, no seu coração, o Espírito Santo. Nessa última terça-feira, nós trouxemos uma palavra para a igreja, e eu, em oração, decidi repetir essa pregação hoje à noite, porque é algo tão prático, é algo tão direto para nós, tão para o nosso coração. Porque é uma pergunta, assim, a gente às vezes teoriza demais. Pastor, eu já ouvi sobre o Espírito Santo, eu tenho medo desse negócio, eu já vi tantos exageros aí, tanta gente saindo de igreja por causa do tal do Espírito Santo, porque pessoas começam a exagerar, começam a falar coisas em nome de Deus que não são de Deus, começam a dar profecias que na verdade nada tem a ver com o Senhor. Então nós temos caminhado desde janeiro, nas terças-feiras, toda terça-feira, sobre direções que nós podemos ter com o Espírito Santo. E na penúltima terça-feira nós falamos que é imprescindível se buscar o Espírito Santo. Tem um texto bíblico, nós vamos ler alguns textos bíblicos hoje. Então se você quiser abrir a sua Bíblia junto comigo, você pode. Se você não tiver tempo, eu vou ler direto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas lá no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Uma das coisas que nós temos que falar terça-feira é da primordial importância de se buscar o Espírito Santo. Pessoalmente, eu sou pastor dessa igreja e eu não posso buscar o Espírito Santo por você. Eu posso falar sobre o Espírito Santo, eu posso dar testemunhos sobre o Espírito Santo, eu posso viver uma vida cheia do Espírito Santo, mas eu não posso buscar isso por você. É igual a identidade, é pessoal e intransferível. E nós temos falado isso. Outra coisa que está na Bíblia também, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o primeiro texto que nós lemos diz: olha, o Senhor está convosco enquanto vós estiveres com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. É uma promessa de Deus. Essa promessa não é para pastor. Você não precisa fazer curso de teologia, você não precisa ter 10 anos de igreja. Se você quiser buscar a Deus, ele pode se deixar achar, ele pode gerar coisas maravilhosas na sua vida. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida inteira, eu tive algumas impressionantes que eu me lembro, que eu não me esqueço, mas uma das maiores não foi num culto, não foi num momento com muita gente, não foi num momento de louvor onde a galera estava tocando bem, não, foi no meu quarto, eu e a minha esposa indo dormir. Nós começamos a orar. Nós morávamos no Brasil ainda, antes de termos ido para um projeto missionário fora do Brasil. Nós começamos a orar, morávamos ali em Laranjeiras,
E quando nós começamos a orar, nós começamos a sentir a presença de Deus de forma tão forte no nosso quarto. E eu, como bom músico que sou, já fui correndo atrás do violão, pegar o violão, achando que o violão ia ajudar. E tomei uma bronca da minha mulher. Minha mulher falou: larga esse violão de lado, não precisa. E eu deixei o violão, então não tinha música, não tinha nada. Mas tinha, meus irmãos, um momento que eu não sei explicar, mas eu sei, me lembro e me arrepio quando eu falo dele, eu vivi esse momento cheio de Deus. Se você é casado, se você é casada, se você tem um relacionamento com alguém da igreja, já fica a primeira dica. Você tem buscado a Deus junto com essa pessoa? Você tem buscado a Deus com alguém que está perto de você? Buscar a Deus com alguém que está próximo de nós é algo maravilhoso. A busca por Deus na minha e na minha esposa nos levou a um projeto missionário, nos levou a viver coisas que a gente nunca imaginou que viveria, nos levou a fazer coisas maravilhosas, levou a minha esposa a ficar uma semana agora na Costa Rica numa viagem missionária. E me levou quase à loucura, né? Porque sem mulher em casa, com 2 filhos, primeiro dia vai bem, segundo dia vai bem, terceiro dia vai mais ou menos, quarto dia já começa a bater os pinos, no quinto dia eu já estava, amor, não dá para antecipar o voo de volta não. A gente valoriza, né, as coisas quando elas estão mais longe, né, irmãos? E minha esposa teve agora, num projeto missionário, ela vai falar no finalzinho do culto para você ter um gostinho do que ela viveu lá. Mas buscar a Deus nos levou a priorizar Deus. Isso não é um pressuposto de um pastor. Talvez você esteja entrando na igreja pela primeira vez e nem tenha noção exata do tamanho do Deus que nós pregamos nesse lugar. Mas eu quero dizer para você que se você buscar a esse Deus, diz a Bíblia, Ele se deixará achar. E diz a Bíblia que quando você o buscar, você vai o achar se você buscar de todo o coração. Isso nós falamos na semana retrasada. E aí na semana passada, nós fomos bem práticos sobre uma pergunta. E essa pergunta é: como devemos buscar a Deus? Porque, pastor, é bonito ouvir isso aí, legal, mas assim, eu nem sei se Deus existe. Eu nem sei ainda, eu nunca tive uma experiência real com Deus. Eu nem sei, vocês falam de coisas na igreja que às vezes eu me sinto um peixe fora d'água. Às vezes eu não sei se eu já vivi isso, se eu mereço isso, se eu posso viver isso ou não. Eu quero dizer para você algo, olha, isso mudou a minha vida. Desde que eu nasci, vivi num berço, num lar cristão. Caminhei como criança, como adolescente, mas a minha conversão, o meu processo de conhecer Deus, de buscar a Deus de verdade, se deu quando eu tinha 17 anos. Foi ali que minha vida mudou radicalmente, alguns princípios meus, algumas práticas minhas mudaram radicalmente. Quando eu tinha 17 anos, num sonho, querendo ser músico, acho que eu já contei isso aqui na igreja, foi na época que aquela banda Mamonas Assassinas, né? Tinha uma banda Mamonas Assassinas, quem é da minha época lembra dessa banda, né? E essa banda, o pessoal morreu num acidente de avião. E quando esse pessoal morreu, uma gravadora resolveu criar uma banda que ia tomar o lugar por alguns meses, só para ganhar um pouco de dinheiro. E essa banda chamaria Crustáceos Saltitantes, olha que beleza. E aí, em vez dos Mamonas Assassinas, viriam os Crustáceos Saltitantes. E nesse período, por alguma razão, a gravadora, uma pessoa me indicou e falou: você pode entrar na banda. E aí eu fui. Eu tinha 16 para 17 anos, e a galera toda era mais velha do que eu, e todo mundo já falou ali de uma forma muito clara: a gente está aqui por dinheiro, a gente sabe que essa banda não vai dar em nada, até um nome Crustáceos Saltitantes não ia chegar muito longe, né, irmão? Mas ele falou: a gente quer ganhar um pouquinho de dinheiro como, enfim, rebarba aí dos Mamonas, e daqui a pouco acaba, contrato com a gravadora, programa de televisão marcado. E eles foram muito sinceros, eles falaram: só que todo mundo aqui usa droga, todo mundo fuma muita maconha, cheira muita cocaína, se você quiser estar dentro, você esteja dentro, se você não quiser, essas são as regras. E aquilo ali destruiu a minha vida. E eu entrei naquele projeto, naquele barco furado, e em pouco tempo da minha vida eu vi coisas impressionantes. Engraçado a gente ter cantado essa música aqui agora, porque eu ia pregar sobre isso. Eu me lembro direitinho que eu era da igreja metodista de Vila Isabel, e a gente ensaiava no estúdio ali perto de Vila Isabel, e eles me chamaram para tocar teclado. E aí eu ia com o meu teclado, e era um fedor de maconha no estúdio, aquele fedor, né, de todo mundo fumando o tempo todo, cheirando cocaína pra caramba. E eu lembro que eu terminava de tocar teclado, chegava na igreja, ia direto pra igreja, tinha culto de terça-feira na igreja, botava o meu teclado num fedor de maconha: queremos o teu nome engrandecer. E eu comecei a ter aquela vida que não tinha nada a ver com nada, um fedor que eu ficava com vergonha de mim mesmo. Até o dia que eu me lembro que eles entraram no estúdio e começaram a cheirar e botaram um monte de cocaína assim em cima do teclado.
E nisso que eles começaram a cheirar, eles começaram a quebrar o estúdio inteiro. E quebraram tudo. Eu lembro que o teclado era meu. Eu puxei meu teclado, não, meu teclado não vai quebrar não. Eu puxei meu teclado do lado, eu estou rindo agora, mas foi sério. E o dono do estúdio botou o empresário para fora, o empresário teve que pagar uma grana. Naquele dia eu fui para a igreja, era uma reunião de terça-feira. E eu sem entender, com aquela cabeça de que meu sonho como músico ia se realizar. E aí eu me ajoelho no altar e foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus de uma forma muito audível. Porque diz a Bíblia que quando nós buscamos de todo o coração, nós o achamos. E eu falei, Deus, eu não estou entendendo, eu achei que meu sonho de ser músico ia se realizar, e o contrato com gravadora, dinheiro rolando, e de repente eu me meto numa enrascada danada, e Deus me dá uma palavra muito clara, ali foi a minha conversão. Deus falou, você quer me buscar? É do meu jeito, é da minha maneira, é como eu quero, não como você quer. E dali para frente, enfim, uma série de coisas aconteceram. Eu não era seminarista, não era nada, eu era um adolescente da igreja que tocava, enfim. Como diz aquela música, era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. E dali para frente a minha vida começou a mudar. Então buscar ao Espírito Santo, buscar a Deus pode ser algo a partir de agora para você. É muito sério isso que nós estamos falando aqui. E a pergunta é essa: como devemos buscar? Abra sua Bíblia, esse é o único texto que eu quero que você leia junto comigo. Lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 19, dos versículos 13 aos versículos 15, está aí a resposta para essa pergunta: como devemos buscar a Deus? Mateus 19, de 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. A resposta para essa pergunta que nós vamos falar agora é: para você buscar o reino de Deus e ter experiências profundas com o Espírito Santo, você deve buscar como uma criança. Devemos buscar o Espírito de Deus como uma criança. Diz a Bíblia que os discípulos, os adultos, repreendiam as crianças, botavam as crianças de lado, porque a princípio elas iam estar fazendo bagunça, elas iam estar quebrando protocolos, mas Jesus disse: deixai os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E eu queria que a gente analisasse de uma forma bem prática qual é ou quais são as características de uma criança que nós devemos ter, porque tem uma grande diferença. O que eu tenho visto hoje em dia em muitos lugares, em muitas igrejas, é pessoas buscando a Deus de maneira infantil. Isso é diferente de buscar a Deus como uma criança. Buscar a Deus como uma criança não é buscar a Deus de forma infantil. Tem uma grande bifurcação entre ser infantil diante de Deus e buscar a Deus como uma criança. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, na Bíblia, em alguns momentos do Novo Testamento, ele fala algumas coisas. Um homem que falou que era um inimigo de Jesus e se converte ao Evangelho, e de repente ele começa a pregar em algumas igrejas, e uma das igrejas que ele prega, em um determinado momento ele fala: olha, eu não posso ir além disso que eu estou pregando com vocês, porque vocês são infantis. Vocês não conseguem entender coisas mais profundas do que isso. Então tem uma possibilidade de nós buscarmos a Deus de forma infantil, egoísta, pensando na gente, usando as coisas que Deus nos dá a nosso favor, para nosso próprio interesse. Mas buscar a Deus como uma criança não é buscar de forma infantil. O que significa isso? Gente, não existe um protocolo, não existe uma folha com características de como nós devemos ser exatamente para ir para o céu. Sabia disso? Não tem, porque os padrões, quando a gente começa a colocar algum padrão, a gente é surpreendido pelo próprio Jesus. Quando as igrejas começam a colocar regras, sabe? Não quero falar mal de outras igrejas, só estou constatando um fato. Existem igrejas que começam a impor tantas regras para você conseguir herdar alguma coisa, ou para simplesmente se tornar membro dessa igreja.
Você tem que alcançar um status tão santo, tão difícil, que às vezes nem as pessoas da própria igreja alcançaram, que a gente desanima, a gente desiste. E aí quando você vê e lê a Bíblia, você vê um Jesus que no último minuto lá da cruz, nós pregávamos sobre isso hoje de manhã, chega para um ladrão que tinha feito um monte de coisa errada, e fala para ele: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então os padrões eles se confundem. Se a gente começa a estabelecer regras, essas regras se confundem. Não tem um medidor de avaliação se a tua leitura bíblica ou a tua oração está boa ou não. Só tem um padrão estabelecido pela Bíblia que garante sucesso diante de Deus. É esse: ter a fé como de uma criança. Por quê? Crianças são pequenas, inofensivas, livres de maldade, interesse, desejo de superioridade. Elas simplesmente confiam na palavra de alguém e seguem. Você sabe por que os maiores traumas que pessoas carregam a vida toda e não conseguem se livrar deles vêm de períodos de infância? Porque nesse período é o período de vida, nossa vida, onde nós estamos mais abertos, mais expostos, onde nós damos a maior credibilidade a tudo o que nos dizem. Se alguém fala alguma coisa para a gente não tem a malícia ou a maldade ou a desconfiança de duvidar. Por isso que nós vemos aí na televisão tantos casos de abuso. Eu como pai de 2 filhos, minha esposa como mãe de 2 filhos, a gente fica ali naquela neura: olha, cuidado, olha na escola, isso pode acontecer com qualquer um, porque as crianças, elas ouvem e acreditam. Se alguém chega para a criança, alguém que inspira confiança, fala: olha, vamos ali. Uma vez um americano fez um experimento social, esses experimentos do YouTube aí, não sei quem já viu esse vídeo do YouTube. Ele chegava numa pracinha, uma pracinha fechada, ele chegava para as mães, uma pessoa de boa aparência, ele via as mães da criança, e ele identificava quem era o filho da mãe, que era o filho da mãe não, né, que era o filho daquela mãe, né, para que fique bem claro. E ele identificava os filhos ali, daquelas mães que estavam na pracinha, e ele sentava do lado delas e falava: olha, você acha que se eu chegar para o seu filho agora e pedir para ele entrar dentro do carro junto comigo, ele entra? E as mães falam: não, claro que não, eu já ensinei meu filho a não andar com estranho, a não entrar. Mais de 90% das tentativas, o que acontecia? Ele vinha com um papo agradável e a criança ia para dentro do carro dele. Era na época de infância. Pois é na época de infância que nós temos os maiores traumas da nossa vida, porque a gente confia. Só que a gente confia em pessoas, infelizmente, que nos decepcionam, não é verdade? Uma das maiores experiências que eu tive na França, quando eu era pastor lá, sabe, o povo hoje, né, tá todo mundo comemorando, meus amigos franceses já me ligaram, já botaram coisa na internet, e aí é bom, para comemorar eles estão bons. Mas uma das maiores dificuldades dos franceses é se abrir. E uma das maiores experiências que eu tive na minha casa foi quando nós fizemos uma célula. Nós estávamos fazendo uma pregação sobre o Pai Nosso, e nós fomos estudando o Pai Nosso, frase por frase, versículo por versículo. E um dos maiores momentos que eu tive com franceses, de ver pessoas se quebrantando, sabe quando foi? Quando nós estudamos o texto que diz: Pai Nosso que estais nos céus. E nós perguntávamos na célula: você tem alguma dificuldade em reconhecer Deus como seu Pai? E aí, meus irmãos, foi um chororô danado, porque pessoas tinham dificuldade de se relacionar com Deus por traumas de infância, porque confiaram em seus pais, confiaram em pessoas, e essas pessoas as decepcionaram. Elas simplesmente confiam, crianças confiam. A grande diferença é que nós não estamos falando aqui de um pastor, não estamos falando aqui da igreja metodista, não estamos falando aqui de religião. Nós estamos aqui nessa noite, e eu queria que você acreditasse nisso, para glorificar o Pai que não falha, o Pai que não erra. Diz a Bíblia que faz uma pergunta: pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas mesmo que essa mãe se esqueça dele, eu não me esquecerei de você. É sobre esse Pai que nós falamos aqui nessa noite.
Talvez você, nessa noite, tenha problemas paternos. Talvez você, nessa noite, tenha sofrido traumas de infância, que não te fazem ter a ingenuidade boa de buscar a Deus como uma criança. Mas nessa noite, o que Deus tem para mim e para você é um conforto, é um consolo, para dizer para mim e para você: me busque como uma criança, porque dos tais é o reino dos céus. Quando nós confiamos no nosso Pai, nós confiamos que o que Ele fala é verdade, e isso entra em confronto com o que eu leio na Bíblia e o que nós temos visto nas igrejas de hoje em dia. Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia também, eu leio o seguinte, em João capítulo 14, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha o que Jesus afirma para mim e para você: que nós faríamos coisas tais quais as que Ele fez, e ainda maiores. Sabe, irmãos, durante muito tempo na minha vida, eu fiquei calado sobre duas situações, porque eu toquei muito tempo no meio evangélico chamado gospel, e vi muita coisa errada, e vi muita gente com casamento destruído, traindo mulher, traindo marido, indo para o altar tocar. Vi muita gente que só ia por causa do dinheiro. Aquilo me corroeu tanto, aquilo me doía tanto, que eu resolvi ficar calado. E durante muito tempo eu fiquei calado, e quando eu via pessoas aí nesse mundo gospel, eu falei: não, eu vou ficar calado, Deus vai fazer a justiça dele. Até o momento que eu não consegui mais. Quando eu comecei a pastorear igrejas, eu falei: eu preciso abrir os olhos de algumas pessoas que às vezes estão indo atrás de gente que só está a fim de dinheiro. E teve um outro assunto que durante muito tempo eu fiquei calado também: não valorizar o poder do nosso Deus. Sabia que eu fiquei calado, pastor? Você é? Porque nós vemos tanto exagero na televisão, nós vemos tanta gente exagerando em nome de Jesus, pedindo dinheiro em nome de Jesus, comprando, se enriquecendo em nome de Jesus, fazendo tanta coisa em nome de Jesus, botando tanta pressão em nome de Jesus, que às vezes a gente fica meio acuado, meio tímido. E durante um tempo no meu ministério eu fiquei meio tímido. Eu falei: eu não posso correr o risco de viver esse negócio. Mas até o dia que Deus me falou: olha, você não está valorizando quem eu sou. Meus irmãos, se eu sou pastor, é porque antes de ser pastor eu sou cristão. Eu acredito nesse Jesus. Esse Jesus mudou a minha vida. E se Ele mudou a minha vida e tem mudado todos os dias, eu não posso me calar diante daquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Eu não posso ler um texto como esse, que diz que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará. Eu não posso ler isso, que diga um texto que diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, e ficar calado dizendo: olha, não, fiquem quietinhos, o nosso Deus, Ele está quietinho. Não, o nosso Deus não está quietinho. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é um Deus fiel, é um Deus criador dos céus e da terra. É um Deus que está aqui nessa noite, que pode mudar a sua vida. E se você tem caminhado numa vida de igreja há tantos anos e não tem buscado esse Deus no seu coração, talvez seja simplesmente pelo fato de você não acreditar nele. Talvez seja simplesmente pelo fato de você ter crescido intelectualmente, mentalmente, e crescido em tantas coisas, e quando você ouve falar sobre Deus, você começa a relativizar tudo. E o que Deus fala para mim e para você nessa noite é: ao invés de ter medo de se relacionar com Ele, aprenda como uma criança a confiar nele. Quer um exemplo bem prático? Bem prático. Se o meu pai vier para mim amanhã e falar assim: filho, meu aniversário, aliás, para quem não sabe, meu aniversário é dia 30 de julho, daqui a 2 semanas. Estão todos convidados, a gente vai comemorar aqui dia 28 de julho, numa steakhouse que eu descobri aqui no Maitá, Vikings, olha que legal. Então todo mundo está convidado para estar lá. Enfim, pode comprar um presente para mim, que eu também gosto. Se meu pai chegar para mim e falar o seguinte: filho, teu aniversário está chegando,
Eu vou te dar uma Lamborghini de presente de aniversário. Eu vou olhar para meu pai, eu vou dar aquela risadinha meio sarcástica assim, né? Ah, tá bom, pai. Dar aquele tapinha nas costas do meu pai, sabe? Ah, legal, pai, obrigado. Vou esperar a chave, tá? Pode mandar. E eu vou saber que ela não vai chegar. Não porque eu não confio no meu pai, mas porque eu conheço a realidade financeira do meu pai. Eu não acho, a não ser que ele esteja me escondendo alguma herança que ele recebeu, que ele no dia 30 eu vou ter uma Lamborghini na minha garagem. Então eu, como adulto, como alguma pessoa que relativiza as coisas, que pensa, entre aspas, um pouco mais maduramente, vou dizer, meu pai está de brincadeira comigo. Agora olha só, se eu disser para uma criança de 4 anos que o Papai Noel vai aparecer voando em um disco voador dourado com fumaças de chocolate, tendo Neymar como piloto desse disco voador, e vai trazer para ele o presente do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, mas que ele tem às 2 horas da manhã, que está parado em frente à janela esperando o Papai Noel chegar no seu disco voador com fumaças de chocolate, o que essa criança de 4 anos vai fazer? Vai ficar ali paradinho na janela esperando o Papai Noel. E se o Papai Noel não aparecer, ele vai ficar triste, vai achar que fez alguma coisa errada. Eu acho que eu vim para a janela errada, eu acho que não era essa janela, e vai ficar desesperado, porque ele vai acreditar. Qual é a diferença? A diferença é simples. A diferença é confiança, conhecimento, intimidade. Crianças que têm um relacionamento saudável com seus pais confiam neles. E se você falar com os seus filhos, ou se você foi filho e confiou no seu pai, coisas que ele falou para você, você acreditou. E talvez os seus maiores vão ter acreditado em alguém que falhou com você. Mas Deus não falha conosco. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Gente, está na hora. Sabe quando a gente joga um jogo de videogame e a gente muda de fase? A gente muda o nível. É isso que eu sinto para essa igreja. Está na hora da gente passar para um nível acima no nosso jogo. E não é um jogo de azar. É um jogo com Deus. É um jogo espiritual. É um jogo que tem a ver com a tua vida, tem a ver com o teu futuro. O teu futuro não depende de um pastor, o teu futuro não depende de uma denominação, o teu futuro depende de uma boa relação com Deus, porque diz a Bíblia que se você estiver no centro da vontade de Deus, você terá a vida mais alegre de todas desse mundo. É isso que a Bíblia diz, que aqueles que estão no centro da vontade de Deus vão experimentar uma alegria tamanha, vou experimentar o que o mundo todo tenta comprar e não consegue, a paz que excede a todo entendimento humano. Mas você precisa confiar. Você precisa confiar. Muitos de vocês conhecem o pastor Rodolfo. Eu cresci junto com o pastor Rodolfo. E o pastor Rodolfo, ele, quando eu era menor, quando eu era pequeno, tinha 3 anos, nós morávamos em Petrópolis. E a gente era muito bagunceiro, tanto eu quanto ele. E aí a gente estava ali brincando no térreo assim, de uma garagem, e tinha um prédio de 5 andares. E criança, meu irmão, criança é fogo, em questão de segundos ela some. Eu lembro 2 ocasiões que eu perdi meu filho. E eu fiquei desesperado que eu perdi meu filho, desesperado. E nesse momento a gente estava ali, eu não lembro dessa história, porque eu era da idade do Rodolfo, eu tinha 3 anos, mas meus pais me contam essa história. Daqui a pouco o pastor Rodolfo sumiu. Cadê o pastor Rodolfo? Estava todas as crianças brincando, o pastor Rodolfo sumiu. E olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro, está o pastor Rodolfo lá em cima, no terraço de um prédio de 5 andares, com uma capa como se fosse do Superman, se preparando para voar. Já pararam para pensar nisso? E aí o pior não foi isso. O pai dele, naquele ímpeto ali, meio instinto animal, porque nessas horas a gente não pensa muito, saiu correndo e foi para baixo dele e estendeu os braços. E no que o pai dele estendeu os braços, meu pai, graças a Deus, em algum momento precisa de adulto, né, que esteja assim mais sagaz, meu pai empurrou, eles são melhores amigos, meu pai empurrou o pai dele e falou: pelo amor de Deus, não estende o braço. Por que não estende o braço, queridos? Porque ele ia se jogar. Porque se o teu pai, aquele que você ama, aquele que você confia, estende os braços para você e te diz: pula meu filho, pula minha filha, você pode até se arrebentar, mas na primeira vez você vai confiar.
E aí empurraram ele tirou, e aí o outro, menos imagina, irmão, ele ia pular igual o Superman, do 5º andar de um prédio, porque ele confiava no pai dele, simples assim. E aí nisso ficou aquela tensão, alguém saiu correndo lá, pegou o pastor Rodolfo, graças a Deus, está vivo até hoje, pregando para a gente aqui, uma bênção. Não voou como Superman, né, irmãos? Eu quero contar uma das histórias que mudou a minha vida, para você entender aonde eu quero chegar. Uma vez eu levei um grupo de missionários americanos em uma comunidade bem perto da gente. Nessa comunidade eu tive 2 experiências que eu não me esqueço. Uma delas foi entrar numa casa de uma menina de 25, 26 anos. E eu olhei aquela situação bem complicada. Eu olhei aquela casa que não tinha nada. Não tinha chão, igual aquela música, literalmente igual aquela, só que não era uma casa muito engraçada. Mas não tinha teto, não tinha nada, não tinha porta, não tinha chão, não tinha nada. Muito próximo de uma das áreas mais ricas do Rio de Janeiro. Eu entrei ali naquela casa, eu e minha esposa, a gente começou a orar por aquela pessoa e começamos a perguntar sobre a vida dela. E quando nós perguntamos, ela tinha 3 filhos, e quando nós perguntamos o que ela fazia para viver, o que ela fazia para trazer comida, e ela com os olhos, com muitas lágrimas nos olhos, ela virou para a gente e falou: olha, eu tenho me prostituído, porque eu preciso comprar o gás na minha casa. Eu preciso trazer gás no final do mês para os meus filhos comerem. E por causa disso eu tenho saído à noite para me prostituir, porque é a forma mais rápida de conseguir dinheiro. E aquilo me machucou, irmãos. Eu engoli seco, eu tive que sair da casa dela com o olho cheio d'água. Eu chorei um tanto para poder voltar e orar por ela. E muitos adultos ali envolvidos naquela situação, sabe? Querendo resolver as coisas como adultos. Mas por mais que seja forte essa situação, essa não foi a experiência que mudou esse dia. Num dos momentos, uma das crianças, filha dos missionários, aliás, se tem uma coisa que eu motivo vocês a fazerem, você que tem vindo aqui na igreja, 2 coisas: participe de viagens missionárias, e se você tem filhos, leve seus filhos, se for possível, porque isso muda a cabeça, muda o coração das nossas crianças. Ano que vem nós vamos ter possibilidade, vamos fazer uma campanha para que, pastor, eu não tenho uma condição financeira muito favorável, a gente vai ajudar, para que você possa viver. Sabe, um dos filhos desses missionários foi lá, e enquanto os adultos estavam indo na casa de pessoas que se prostituíam, estavam chorando com os que choram, sem saber muito como resolver aquilo ali, as crianças, como qualquer criança normal, encontraram com outras crianças e foram brincar. E de repente, em 5 minutos, elas viraram melhores amigos. Porque criança, gente, não tem essa, sabe? Quando uma criança encontra outra criança, ela não pergunta quanto você ganha por mês, ela não pergunta qual é o seu currículo, ela não pergunta o que seu pai faz, ela não quer saber a marca do seu carro, ela quer brincar, porque ela é uma criança. E as crianças começaram a brincar umas com as outras, e a gente ali numa realidade completamente diferente. Pessoas com poder aquisitivo altíssimo, diante de pessoas com não ter um dinheiro para comprar um bujão de gás. E no meio daquele caos, daquele momento complicado, eu ali com os olhos cheios de lágrimas, pensando como eu, um adulto, posso ajudar essas pessoas. E aí você começa a fazer estratégias, e faz a campanha disso, faz a campanha daquilo, e muitas vezes nós esquecemos de buscar ao nosso Deus. E aí de repente vem uma criança, meu irmão, correndo, no fim do dia, a gente estava indo embora, e ela vem correndo, uma americanazinha, e ela agarra na minha perna, e aquilo ali mudou a minha vida. Ela encosta em mim, e ela virou para mim, ela sabia que eu falava inglês, e ela virou para mim em inglês e falou assim: ô tio, fala para mim, como é que fala amigo em português? Aí eu virei para ela e falei, amigo, né? Ela perguntou em inglês, e eu falei, amigo, por que você quer saber? Não, porque eu fiz novos amigos aqui. E eu quero ir embora, e antes de eu ir embora, eu quero ir lá, dar tchau para os meus amigos, e dizer para eles, na língua deles, que eles são meus amigos. Isso mudou o meu dia, irmãos. Porque eu olhei aquela situação, e eu falei, crianças vão herdar o reino dos céus. Delas é o reino dos céus. Enquanto nós estamos aqui chorando pela calamidade, pela diferença, as crianças se juntam umas com as outras e começam a brincar, e no final da brincadeira, vem puxando a minha perna, tio, me diz como chamar essa criança de amigo, porque eu quero ser amigo. E sabe o que Deus fala para você nessa noite? Exatamente isso. Sabe como você tem que buscar
buscar a Deus, como você tem que receber a Deus no teu coração, como uma criança, sem preconceito, que simplesmente vai deixar um novo amigo fazer parte da tua vida e mudar a tua maneira de brincar, mudar a tua maneira de enxergar as coisas, mudar a tua maneira de viver a tua vida, mudar a tua maneira de ser cristão. Um amigo que vai fazer você ter capacidade de descansar nele, que vai fazer você ter capacidade de andar com ele. Gente, isso é muito sério, porque nós estamos vivendo uma igreja no século, e eu não estou falando da nossa igreja só em Botafogo, eu estou falando da igreja. Nós vivemos uma igreja em geral, que diz que ama o Senhor, que diz que crê em um Deus todo-poderoso, e eu converso com meus amigos budistas, com meus amigos ateus, com meus amigos espíritas, que às vezes estão vivendo uma vida muito mais sincera do que os crentes, e fazendo coisas muito mais profundas do que os crentes, que às vezes, em nome de um Deus todo-poderoso, só querem construir impérios, construir grandes templos, construir mega estrutura. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para nos relacionar com Deus, e Deus transformar as nossas vidas, e transformando as nossas vidas, aí sim, nós vamos poder, como crianças, brincar com outras pessoas, e poder dizer, olhando no olho delas: qual é o seu nome, meu amigo, minha amiga? Você está entendendo a profundidade disso? Quem tem te ensinado sobre a vida cristã? Deus se apresenta para mim e para você através de pessoas. Deus se apresenta através de discipulado. Se você tem entrado numa igreja, saído de uma igreja, vivido um culto e outro culto, ido numa semana e ido na outra semana, e não tem uma possibilidade de conversar com alguém, porque isso aqui, gente, que a gente está fazendo é muito gostoso, é muito bom. Eu creio que Deus está aqui nesse lugar, eu creio. Talvez você nem acredite que Deus exista, mas eu creio que além dele existir, Ele está aqui agora. Mas isso não é suficiente, porque ninguém se alimenta uma vez por semana e vive uma vida saudável. Ninguém, todo mundo tem café da manhã, almoço, lanche e janta. Quem tem caminhado com você? Quem tem discipulado você? Você tem caminhado com alguém? Talvez você esteja na igreja há 30 anos, 40 anos e não tem ninguém que você pense aí agora um nome direto, nome e sobrenome. Essa pessoa eu tenho falado, eu tenho caminhado, eu tenho orado, eu tenho pedido conselho, eu tenho caminhado com ela, eu tenho crescido em Deus com ela. Essa é uma das maneiras de buscar a Deus. Resumindo mesmo, nós já estamos terminando. Essa mensagem eu podia ficar 3 semanas falando sobre ela. Nós precisamos ter Deus como nosso amigo. Jesus, ele chega para os discípulos em um determinado momento de caminhada, e ele fala para eles, está também no livro de João. Aliás, um dos livros, tem 4 livros do Novo Testamento que falam sobre a mesma história, chamados os Evangelhos. Talvez você nunca tenha lido uma Bíblia, e é bom que você saiba, os 4 primeiros livros falam sobre a mesma história. Eu recomendo você a ler o livro de João, em primeiro lugar, porque é um livro tão bonito. Em um determinado momento que Jesus caminha ali com os seus discípulos, depois de um certo tempo junto, ele vira para os seus discípulos e fala assim: eu já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado amigos. Eu queria convidar você a dar espaço nessa noite para que Deus te chame de amigo. Sabe o que nós cantamos aqui? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu pai já te deixou? Tua mãe já te deixou? Você teve traumas na sua vida de infância, quando você era pequeno, que ainda não foram resolvidos? Você teve situações pontuais, ou ainda tem situações pontuais, e que você olha para um lado e olha para o outro e não consegue confiar. Minha esposa, não. Deus tratou tantas coisas na nossa vida, e durante um dos tratamentos que Deus fez, Deus me deu a oportunidade de abrir uma empresa, uma sociedade com uma pessoa, e irmão, eu não vou contar a história porque não dá tempo, mas uma sociedade com, investimos dinheiro, uma série de coisas, e essa pessoa inventou uma história, era doente literalmente, mentiu, e por causa dessa mentira, acho que foi perdido aí quase 100 mil reais.
E durante um período, a minha esposa ficou tão magoada com essa pessoa, que era da igreja, era a irmãzinha, era isso, era aquilo. Aí tinha uma música antiga que dizia assim: recebi um novo coração do Pai, somos corpo, somos família. Não sei quem lembra dessa música. A minha esposa falava: eu não consigo cantar essa música, porque eu não consigo confiar. E Deus teve que trabalhar na vida dela. E a única forma disso mudar foi a minha esposa aprender a descansar em Deus. Aprender que, como uma criança, nós podemos nos alegrar, descansar em Deus, achar renovo, achar descanso, mas principalmente achar alívio, achar refrigério. Nós cantamos isso aqui nessa noite: em teus braços é o meu descanso. E a minha pergunta para você é essa: diante de todos os traumas que você pode ter vivido na sua vida, será que essa não é uma noite para você entregar para Jesus isso? Sabe o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4? Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono, junto ao altar, a fim de receber socorro e misericórdia em ocasiões oportunas. Sabe o que significa isso? Que existem ocasiões na nossa vida que nós precisamos de socorro, nós precisamos de misericórdia, nós precisamos de um abraço, nós precisamos confiar em alguém, porque todas as pessoas à nossa volta não foram dignas de confiança. E a gente tem medo de confiar em Deus, porque medo de confiar em Deus, eu posso me decepcionar, como eu me decepcionei com o meu ex-marido, com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu pai, com a minha mãe. Mas o Deus que eu creio, meus irmãos, o Deus que está nessa igreja nessa noite, além dele não te decepcionar, ele diz para mim e para você: coisas ainda maiores que eu fiz, você pode fazer. Você pode dizer amém para isso? Eu creio nisso, irmãos. Eu não quero mais me calar diante disso. Eu não posso negar o poder do Deus que é o dono dessa igreja. Eu quero convidar você nesse final de culto a vir ao altar do Senhor, porque descansar é preciso, é necessário. É necessário você se ajoelhar na presença de Deus, sem conhecer direito quem é esse Deus. Fala: Deus, eu quero te buscar, eu não sei como fazer isso. Começa como uma criança, simples, sem muita sem ser muito espalhafatoso, sem muita técnica, sem muito conhecimento bíblico. Simplesmente diz: Deus, eu quero te buscar. Talvez, eu não sei qual é o seu caso. Você pode ser firme na igreja, você pode estar voltando para a igreja, você pode nunca ter entrado numa igreja, você pode ser dessa igreja há um tempão, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus está nesse lugar, e Ele quer te dar descanso, e Ele quer fazer você experimentar coisas novas, e passar de fase no seu jogo chamado vida. Não sou eu que tenho a capacidade de fazer isso, não é essa igreja. Deus não é metodista, Deus não é batista, Deus não é presbiteriano. Eu amo a minha denominação, amo essa igreja, mas ela não é Deus. Deus é maior do que isso tudo aqui. Tem outras igrejas se reunindo agora nesse bairro, nessa cidade. O reino de Deus é muito maior do que a gente, mas Deus está aqui, e Ele escolheu se manifestar pela igreja, através da igreja. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar e vamos encerrar esse culto. Eu realmente acredito nisso. Você tem duas opções nessa noite. Duas opções. Uma opção: fazer um checklist aí na sua vida de crente, na sua vida de culto, botar mais um culto na sua agenda, mais um culto que você foi, mais um culto não tão legal, bacana, mais ou menos, gostei da pregação, não gostei, avaliar tudo. Essa é uma opção que muitos de nós fazemos. E você tem a segunda opção: acreditar que Deus está aqui nessa noite, que basta um toque dEle, uma palavra dEle, para que tudo na sua vida mude, para que seus maiores traumas sejam entregues e curados diante de Deus, para que você possa descansar como uma criança nos braços do seu pai. E talvez o seu pai biológico não seja a melhor referência para isso, mas ainda que o seu pai tenha se esquecido de você, diz a Bíblia: Deus jamais se esquecerá de você. Eu quero convidar você a vir ao altar, a sair do seu lugar e se colocar no altar do Senhor, e falar: Senhor, eu quero essa segurança. Se você quer coisas maiores na sua vida, se você quer viver coisas maiores diante de Deus, na sua família, na sua casa, se você quer viver um Deus de liberdade, não um Deus que aprisiona, mas um Deus que liberta,
Eu quero convidar você a se colocar no altar.